Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Queridos irmãos, no Evangelho segundo São João, que a gente acabou de escutar, nós ouvimos que Jesus nos revela que Deus é Pai, justamente porque Ele nos dá o pão do céu, o alimento que vem do céu. Durante toda a história da humanidade, o ser humano tem uma intuição sobre Deus. Nunca foi encontrado em lugar nenhum da terra onde foram encontrados seres humanos, nunca foi encontrado nenhum grupo que não acreditasse em nada. Sempre onde tem algumas pessoas vivendo juntas, e essa é a maneira de ser do ser humano, viver junto, viver em família, viver em comunidade. Foi isso que nos tornou humanos. Sempre onde tem isso, tem um grupo humano, uma família, a gente encontra também alguma forma de religião, alguma forma de consciência de Deus ou da divindade, em várias formas. E sempre que se encontra isso, também se encontra um desejo muito grande e um pedido de receber favores de Deus para a nossa vida. Então, onde tem um grupo humano, tem uma consciência de Deus, tem também um pedido, uma súplica, que no fundo é a maneira como a gente reconhece que Deus é o dono de tudo. E em troca, o ser humano sempre oferecia alguma coisa para a sua divindade, para o seu Deus, para os seus deuses, algum sacrifício, uma coisa que para mim é preciosa e eu entrego para Deus quase como uma troca. Eu te entrego isso para um pouquinho você gostar de mim, do presente que eu te dei, para que você veja, olha que presente precioso eu te dei, como eu te amo, como eu te respeito, porque eu te dei a primeira ovelhinha que nasceu do rebanho, te dei primeiras espigas de trigo que saíram. Então, eu te entrego aquilo, o primeiro, o mais precioso, o mais importante, para que você veja como é grande a minha adoração, o meu respeito a Ti, o meu temor, etc. E que isso faça com que eu seja agradável a Ti.
e aí você possa me dar aquilo que eu espero, que eu não posso conseguir por minha própria força. A minha vida, a minha saúde, a vida, a saúde das pessoas da minha família, do meu grupo, a nossa prosperidade, a vida longa para nós, enfim, todos aqueles bens, né? Então, essa é a forma que o ser humano se organizou nas diversas religiões pelo mundo afora, né, ao longo da nossa história. E aqui, no meio disso, né, desse mundo, acontece algo que ninguém esperava, que é Jesus falando de Deus como Pai, e nos revelando um Deus que é Pai. E um Pai, a gente não precisa fazer nada para agradar o Pai. A gente só precisa ser filho. O Pai ama, né? Um pai e uma mãe amam um filho, não porque tira notas boas na escola, ou porque não faz nenhuma travessura. Não é por isso que o pai e a mãe amam o filho. Eles amam o filho porque é filho deles. E só isso, tem esse amor gratuito. Então, tem filhos que são bons, que são bem comportados, que tiram notas boas na escola. Tem outros que já não são tão comportados assim, né? Que já não tiram umas notas tão boas. Às vezes na escola chamam os pais para dizer: olha, fulaninho, fulaninha não se comportou bem. Eu me lembro que o meu pai, uma vez chamaram ele para falar das minhas malcriações na escola, que eu fui um péssimo aluno, e disseram para ele que se ele não se comprometesse que eu fosse mudar de atitude, que eu ia ter que ser expulso da escola. Aí o meu pai voltou para casa e me escreveu uma carta para mim. E aquilo ali me marcou muito, porque ele não veio falar comigo, não veio me ralhar, não veio falar em voz alta. Escreveu uma carta muito bonita, falando do nosso país, da pátria que me gerou, a qual eu deveria corresponder, recebendo educação, trabalhando para construir o nosso país. Que coisa linda, né? E depois tinha uma frase que, essa sim eu guardei na memória, que dizia assim: os professores são pagos para te educar, não para ficar aturando as tuas peculiaridades. Que bonito, que chique, né? Uma frase dessas, né? Então, é assim que o Pai do céu nos ama, e Jesus vem revelar um Deus que é Pai. E um Deus que nos diz assim: você não precisa oferecer nada para o Pai, para Ele te amar. Pelo contrário, Ele te ama tanto que é Ele que te oferece o que Ele tem de mais precioso. E o que Ele tem de mais precioso é o seu Filho amado, Jesus Cristo, que se entrega a ti, que o Pai entrega a ti, nessa forma maravilhosa, misteriosa de alimento, para que você tenha a vida divina em ti, essa vida que nenhuma morte pode tirar. Porque, queridos irmãos e irmãs, queridos jovens, crianças, a gente sabe, né, que a gente teve 2 nascimentos, a gente nasceu 2 vezes. O primeiro nascimento, aquele que os nossos pais, né, nos geraram,
que a tua mamãe ficou grávida 9 meses, depois você saiu da barriga da tua mãe. Esse é o primeiro nascimento. Esse nascimento dá início a uma vida que um dia vai ter um fim, porque a gente nasce e depois morre. E depois teus pais te levam para você receber um segundo nascimento. Nesse segundo nascimento, quem te gera é o Pai do céu e a igreja. Você nasce da água do batismo. Que bonito nossa fonte batismal. Quem entra na igreja vê ela lá fora. Agora limparam o filtro dela, ela está com água borbulhando, para nos dizer que é água viva. É daquela barriga ali que a gente nasceu no nosso segundo nascimento. E ali, esse nascimento que a gente recebe, nunca termina. Essa vida que a gente recebe nesse segundo nascimento nunca termina. É a vida eterna. Ela é para sempre, porque é a vida de Deus. Ele comunica a própria vida dele para nós. E como toda a vida, para se manter, precisa de alimento, como na nossa vida, segundo o nosso primeiro nascimento, a gente precisa de alimento também. Nessa segunda vida que a gente recebeu no nosso batismo, também tem um alimento que nos alimenta para a vida eterna, nos faz crescer para a vida eterna, nos fortalece para a vida eterna. E esse alimento, essa vida que é comunicada para nós, é a vida do Filho. Por isso ela vem a nós em forma de alimento, em forma de alimentação. É a esse extremo de amor que o Pai do céu chegou para nos manifestar o quanto Ele nos ama tanto que nos entregou o seu Filho. Por isso, irmãos e irmãs, quando a igreja fala de conversão, a gente se converter, do que ela está falando? De deixar de pecar, de ir à missa, sim, tudo isso, mas uma coisa muito mais profunda que isso. Converter quer dizer mudar. O que a gente tem que mudar? A gente tem que mudar a nossa relação com Deus. Nossa relação com Deus tem que deixar de ser aquela da antiga religião, que diz assim: Deus só me ama se eu dou algo para Ele, e só me faz os favores que eu quero, que eu espero, que eu desejo, se eu entrego algo para Ele. Mudar dessa mente, dessa forma de pensar, dessa forma de olhar, dessa forma de nos comportar com Deus, que é Ele lá em cima e eu cheio de medo, de terror aqui na terra, esperando que Ele me dê as coisas que eu preciso, para uma outra maneira de olhar para Deus, uma outra maneira de pensar em Deus, uma outra maneira de falar com Deus, uma outra maneira de se relacionar com Deus, que é essa forma do Pai, com essa confiança do Filho, com essa total confiança no amor dEle, na mão dEle que nos guia, no amor que Ele tem por nós incondicional. Não depende do nosso boletim da escola e do nosso comportamento, porque nos ama do jeito que a gente é, como a gente é, nos ama porque nós somos filhos dEle. Esse é o amor que se revela a nós em cada Eucaristia. Me lembro de um
aluno meu do seminário, que hoje é padre. O pai dele era aviador. Algumas vezes ele ia junto com o pai, acompanhava o pai nas viagens de avião. Numa dessas viagens, o avião correu um grande risco, entrou numa tempestade, o avião estava perdendo o controle. Esse senhor, o piloto, o pai desse meu colega, estava a muito custo tentando controlar o avião para o avião não cair. E lá no avião, as pessoas todas gritando de pavor, com medo, rezando, se confessando em voz alta. E esse meu aluno, que era criança ainda nessa época, rindo, dando gargalhada, gritando de alegria, de satisfação, enquanto o avião subia e descia no meio da tempestade, como se ele estivesse num parque de diversões. Quando, por fim, o pai dele controlou o avião, e claro que se não tivesse feito, eu não estaria contando essa história, E chegou o avião embaixo e todo mundo foi falar com o menino, dizendo assim: nossa, você era o único corajoso. Todo mundo estava apavorado, com medo do avião cair, você era o único que não tinha medo nenhum. E ele respondeu: é claro, era o meu pai que estava pilotando o avião. Que medo eu podia ter? Era o meu pai que estava pilotando o avião. Então, queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, que isso seja essa nossa relação com o nosso Pai do céu, de plena confiança, de pleno amor. E a grande prova do amor dele, a maior prova de todas, é essa Santa Eucaristia que essas crianças hoje, esses jovens, vão receber.